E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, não sabe do que a gente fala muito aqui, fica tranquilo. Tudo que você precisa sobre violino vai ter aqui no Como Tocar Violino, certo? Então, se você ainda não conhece, espero que você goste aí desse conteúdo. E se você já conhece, não deixa de se inscrever aqui embaixo para poder fazer parte de mais de 142 mil pessoas aqui nessa família, aprendendo juntos, trocando ideias e realmente cada vez mais se desenvolvendo nesse instrumento maravilhoso, beleza? Bora lá! E não esqueça de depois ir lá nos vídeos do canal, né? Clica lá no nomezinho do canal, vai nos vídeos, porque já tem mais de 400 vídeos disponíveis aqui, gratuitos. É só ir lá e assistir. Então escolhe lá alguns temas, alguns assuntos que você achar interessante, porque particularmente assim, eu acho que eu já falei sobre tudo, absolutamente tudo que existe no mundo do violino. Então vai lá, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Não é à toa que a gente tem essa plaquinha aqui atrás, né? Então realmente já tem bastante conteúdo aqui e você vai poder aproveitar isso aí da sua casa. É só clicar lá, assistir os vídeos. Porque às vezes as pessoas, eu sei, às vezes as pessoas se inscrevem, né? E aí começam a ver os próximos vídeos. Mas esquece que tem um monte de vídeos lá disponíveis, um monte de aulas, um monte de coisa para aprender. Então vai lá, pega lá pelo menos assim uns 10 vídeos, coloca nos seus favoritos aí para você assistindo todos eles. Escolhe os temas que você achar mais legal, beleza? Aí vai lá e vai assistindo. Tenho certeza que depois que você acabar de assistir pelo menos uns 10 vídeos, você já vai ter aprendido aí uns 30% a mais do mercado do violino aí, de tudo que a gente pode aprender, né, desse universo real ali, tanto de instrumento, de técnica, de acessórios, de um monte de coisas, né? Vai ter coisas que você nem imagina sobre esse instrumento. Igual o tema desse vídeo de hoje aqui nosso. Hoje eu decidi fazer um tema, é um pouco mais uma conversa aqui, uma troca de ideias e, obviamente, trazendo a minha visão sobre um assunto, né? Assim, a minha visão, qual que é a diferença, né, entre a visão de um profissional e a visão de alguém que está aprendendo, né? O profissional já teve uma vasta experiência naquele assunto para poder te falar assim, olha, pelo que eu vivi nesses X anos de trabalho e de aprendizado, de estudo e tudo mais, eu vi isso. E essa visão que faz toda a diferença para você que está começando. Então, por isso que é muito legal você ter realmente um acompanhamento, um profissional ali te ajudando, né? Te dando dicas, te falando coisas, porque isso vai encurtar o seu caminho, vai fazer com que você aprenda mais rápido e com melhor qualidade, né? Que é o que eu faço com os meus alunos lá no curso. A gente começa desde o zero, com toda a orientação, mas não é só orientação técnica de violino. Tem isso também, óbvio, né? Tem a parte teórica também, né? De aprender a ler partitura e tudo mais. Tem também, mas não é só isso. Tem um lado psicológico, que é o lado que eu, como professor, sou obrigado a te colocar esse lado, para realmente você entender um pouco mais do que é aprender violino, que é muito mais do que só pegar um instrumento e sair tocando. E a gente vai entender um pouquinho mais nesse vídeo, que eu vou falar sobre uma questão que muita gente já me falou assim, professor, eu não tenho dom para aprender a tocar violino, não vou aprender, então não vou nem começar. Ou então assim, não, eu não tenho essa facilidade, essa habilidade, né, com a música para aprender um instrumento musical. Só que a pessoa tem vontade de aprender a tocar violino, tem um sonho de aprender a tocar violino. E aí, realmente você acha que é importante essa questão de ter o dom da música, de ter o dom, sei lá o que, ou de ter a facilidade para tocar um instrumento musical? Primeiro vamos falar um pouco sobre o que é esse dom, né? Esse dom ou talento natural, etc, né? Assim, é mais ou menos como aquele negócio, sabe, na escola? Por exemplo, eu na escola, eu era, assim, aquele menino que gosta de matemática. Já participei de Olimpíadas de matemática e tudo mais, né? Quando eu fui fazer faculdade, a primeira opção que eu escolhi foi fazer engenharia, não foi fazer música. Então, realmente, assim, eu sou uma pessoa que gosta desse lado de cálculos, de números e tudo mais. Tanto que, até hoje, assim, na minha organização do dia e tudo mais, eu sempre uso muito essa questão de fazer planilhas, de colocar e tal no papel, assim, sabe? Com números, com dados, né? E eu faço isso também com os meus alunos, de trazer isso mais estruturado, né? Realmente. Então, eu tenho uma cabeça muito lógica
na verdade, né? Então, assim, sempre, desde pequenininho, desde quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, já tocava violino, inclusive, comecei a tocar violino com 7, né? Então, talvez até por isso que, sei lá, me deu a vontade de tocar violino, porque eu sabia que na música também tem muito de números envolvidos, né? Não é só uma questão de pegar o instrumento e sair tocando. Não, para você ler partitura, existe toda uma matemática ali, né, envolvida na leitura de partitura. Óbvio que é uma matemática mais simples, mas existe, né? Então talvez até por isso que eu tenha, sei lá, com 7 anos, fala assim, quero aprender a tocar violino, né? Sei lá, de repente foi isso, né? Mas enfim, então eu sempre fui do tipo que gostava de matemática. Então eu era assim, muito bom em matemática. Mas por quê? Porque eu gostava daquilo, né? Então eu estudava mesmo e tava nem aí, estudava porque eu gostava, né? Então, naturalmente, eu tinha mais facilidade em matemática. Diferente de, por exemplo, português, que eu era péssimo mesmo, assim, de verdade. Então, assim, por muitos anos eu sempre fui um bom aluno no geral, mas por muitos anos eu sofria para fazer assim, e tirar notas legais em português, mesmo sendo criança. E matemática não, matemática era tudo muito mais fácil, né? Então eu tinha essa facilidade, ou seja, eu tinha o dom para matemática de repente, sabe? Mas essa facilidade só foi útil enquanto eu era criança. Porque depois, quando chegou lá no ensino médio, quando chegou para querer fazer faculdade de engenharia e tudo mais, eu vi que não adiantava nada essa facilidade que eu tinha com a matemática quando eu era criança. Porque era uma matemática muito simples, né? Assim, criança tem facilidade porque era uma matemática mais simples também. Óbvio que era mais fácil para mim do que para outras crianças. Mas, daquelas crianças que estavam comigo, você acha que hoje em dia não tem lá alguma delas que foi fazer engenharia, que foi fazer matemática, que foi fazer física, que foi fazer, assim, outras áreas do conhecimento que envolvem muito mais matemática mais complexa, mais profunda do que música, né? Então, óbvio que eles hoje sabem muito mais do que eu posso fazer, mesmo que eu tinha essa facilidade, mesmo que eu tinha o dom da matemática, né? Então, assim, o que eu quero te falar com essa história? Na verdade, essa facilidade, esse dom, o talento só vale no começo. E o que eu falo que é o começo no violino? Cara, assim, é coisa de tipo 5 meses. Então, quem tem mais facilidade, quem tem o dom, quem tem o talento, em 5 meses vai desenvolver um pouco mais rápido do que uma pessoa que tem mais dificuldade normal, ou que é mais velho, de repente, né? Assim, também é normal, né? Uma criança aprende mais rápido do que uma pessoa mais idosa, né? Então, normal, eu falo porque eu tenho alunos de todas as faixas etárias, tem aluno de 85 e tem um aluno de 10. Então, assim, eu sei como é a diferença de aprendizado, né? Por causa da idade. Mas isso só vale nos primeiros 5 meses. Então, quem tem muita facilidade, naqueles primeiros 5 meses, evolui muito mais rápido do que uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade. E tá tudo bem. Agora, depois desses 5 meses, fica difícil para todo mundo. Então, mesmo a pessoa que tem o dom, que tem talento, que tem facilidade, também vai ter que estudar muito mais para poder evoluir. Senão vai ficar sempre naquele nível, que é o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa tem uma facilidade, tem o dom lá, o talento, e aí vai e tal, aprende até aquele nível que estava fácil de aprender até ali, e aí não se esforça para aprender mais. Por quê? Porque foi fácil aprender até ali. Então ela já entende assim, não, foi fácil e tal. E aí começa a não estudar, começa a não dar atenção, começa a não fazer o que deveria ser feito. E aí nunca mais evolui. Vai ficar sempre naquele platô, assim, né? Platô é uma retona, assim, ó. Então ele subiu um pouquinho da montanha e aí acomodou, porque é o que ele sabia de que ficou fácil, e aí ele não se mantém ali, entendeu? Então ele não sobe mais do que isso. Por quê? Porque por ter facilidade, a pessoa acaba não estudando o que deveria ser estudado. Não evolui, de verdade. Eu conheço várias pessoas que tocam já violino há muitos anos, que tem essa facilidade e tal, assim, teve, né, esse momento, né, de mais evolução mais rápida e tudo mais, e que você vê tocando hoje, tipo, é nada demais. Por quê? Porque se acomodou, ficou naquilo ali. Então, para você que tem facilidade, que tem o dom do negócio, cara, coloca na cabeça, vai chegar no momento que vai ficar difícil e você vai ter que estudar pra caramba, igual todo mundo.
E se você não fizer isso, não vai evoluir. Para você que não tem facilidade, que não tem o dom do negócio, você pode sim ficar muito melhor do que qualquer pessoa que tem o dom. Por quê? Porque você sim sabe o valor do estudo. Você sabe que se você tem dificuldade, você precisa se esforçar o dobro para poder evoluir. E você vai se esforçar. Porque você sabe disso, você já está falando. Se você está entrando nesse vídeo é porque você acha que não tem o dom do negócio. Então se você já sabe disso, é só colocar na cabeça, cara, eu preciso estudar. Se eu estudar, tiver uma boa orientação, seguir o método certo, fazer a parada como tem que ser, eu vou tocar muito melhor do que aquele cara que tem o dom. Então, coloque isso na cabeça. Não é, isso que vai te impedir de você aprender a tocar violino. Não é, eu não tenho dom, eu não tenho habilidade, não tenho talento para música. Você vai aprender se você fizer do jeito certo. Beleza? Inclusive, eu vou te falar, 90% dos músicos profissionais que tocam em orquestra, meus amigos de orquestra que trabalham comigo, ou músicos que eu já toquei junto e tudo mais, cara, 90% deles não são os caras que têm dom. Não é aquela mina que pegou o violino e saiu tocando tudo. Não são essas pessoas. Não são pessoas que toca tudo e aí fica sem estudar e pega o violino e toca bem. Não existe essa pessoa, né? Então 90% dos violinistas profissionais são os caras esforçados, que estudaram muito para chegar aqui, que realmente teve que se dedicar literalmente milhares de horas para chegar nisso. Tem um livro, né, que fala sobre essa questão de dominar uma prática, etc, tal, principalmente uma coisa artística, né, como tocar um instrumento musical, que fala sobre 10 mil horas de prática para atingir um nível assim de qualidade, sabe? E no violino não se afasta muito disso. Então, realmente, assim, para uma pessoa chegar nesse nível, é milhares de horas, literalmente. Então faz as contas aí, né? Se você quer tocar, não tô falando pra você que quer tocar profissionalmente. Se você quer tocar profissionalmente, cara, você vai precisar estudar muitas horas por dia mesmo, né? Faz as contas aí, né? Se você estudar, sei lá, 5 horas por dia, né? Por um ano inteiro, 5 vezes 366, né? 365, vamos ver quanto que dá aqui. 5, eu sou bom de matemática, só básico, viu? Dá 1.825 horas por ano. Ou seja, se eu tenho 1.825 horas por ano, 10.000 dividido por 1.825. Eu vou levar 5 anos e meio para ter 10.000 horas de prática. Isso estudando 8 horas por dia, todos os dias do ano. É impossível praticamente, né? Eu sei lá, acho que ninguém deve ter conseguido estudar esse tanto de 8 horas por dia, todos os dias do ano, sem parar no sábado, domingo, feriado, etc. Sem viajar, sem fazer mais nada, né? Porque se você estuda 8 horas por dia, o que você faz nas outras horas? Tem que dormir mais 8, né? Já são 16 horas. Tem só mais 8 horas para viver. Então você vai ter dias de 8 horas para você fazer todas as atividades. Então assim, é praticamente impossível alguém estudar 8 horas por dia por 5 anos e meio para chegar nesse nível, mas seria mais ou menos essa conta, entendeu? Então se você, aí faz as contas aí mais ou menos, né? Se você estuda 2 horas por dia, quanto que isso vai precisar para chegar nesse nível de técnica de nível profissional? Faz as contas aí, né? Então realmente assim, a gente tem que ter essa noção de que quando você vê alguém tocando, não é que aquela pessoa é especial, não é que aquela pessoa tem o dom, não é que aquela pessoa, sei lá, nasceu que tem um ditado que fala, né? Nasceu com a bunda virada para a lua, né? Não é isso. Não nasceu segurando o violino, né? Saiu lá chorando no lugar de chorar, saiu tocando a serenata noturna de Mozart. Não foi isso. Então realmente não é assim que se aprende, não é da noite pro dia. Não é porque você tem dom que você vai aprender mais rápido e vai tocar tudo e tudo mais. Não é por isso. Para chegar nesse nível de qualidade, de tocar tudo que você quer, com muita perfeição, com som bonito, com expressividade, com sentimento, com tudo aquilo que a gente ouve, né? Quando você coloca um violino para tocar no YouTube, aí você ouve, é isso que tem que ser construído. Construir um processo de aprendizado. Então, para de ficar assim, menosprezando as pessoas, falando, mas isso aí é dom, isso daí é talento. Não é. São milhares de horas de estudo. Eu acho ruim quando alguém fala pra mim, nossa, Arthur, você tem o dom da música, assim, pra tocar violino. Cara, eu falo, não tenho. Eu sou uma pessoa esforçada. Quando você fala isso pra alguém, você tá desmerecendo
todo o estudo que ela teve, todas as milhares de horas que ela teve para construir e chegar naquele ponto. E você acha que vai ser assim, né? Mágica, e aí você vai estar tocando, né? Porque eu tenho dom, porque eu sou fácil de tocar, sei lá. Tem pessoas que falam assim, ah, não, eu já toco guitarra, violão, já toco outros instrumentos, tenho facilidade, vou pegar rapidinho no violino aqui. Não vai. Lamento te falar, mas não vai. Você vai precisar construir esse mesmo tanto de prática que você teve no violão, na guitarra, no que for, mas no violino, que é um outro instrumento totalmente diferente. Até para quem já toca algum instrumento parecido. Por exemplo, eu toco violino profissional e tal, tenho um certo nível, né, para isso. Se eu pegar, por exemplo, violoncelo, que é da mesma família ali, né, dos instrumentos e tal, bem parecido, né? Para quem não sabe, violoncelo é aquele grandão, assim, é um violino grandão que você toca assim, né? Cara, já tentei tocar, não saiu nada. Quer dizer, sai alguma coisa, mas horrível, com som feio, desafinado, sem nada daquele som que você imagina de um violoncelista. Por quê? Porque é um instrumento totalmente diferente, é outra coisa, é outro universo, é outra dedicação. Então, assim, você só vai ser bom no violino se você se dedicar no violino e realmente se dedicar a fazer da forma certa. Óbvio que, assim, tem pessoas que vão estudar um montão e não vai chegar num nível legal, tão legal assim, em pouco tempo. Por quê? Porque, na verdade, não é só a quantidade. A gente fala das 10 mil horas e tudo mais, mas não é só pegar o violino todo dia, 8 horas e ficar fazendo qualquer coisa que no final de 5 anos você vai ser profissional. Infelizmente não é assim, né? A gente tem que saber o que fazer nesse processo. Por isso que, além da quantidade, a gente precisa da qualidade desse estudo. Por isso que é muito importante ter uma boa orientação, ter um professor te acompanhando, sabe? Realmente fazer como tem que ser feito e não ficar só lá, né? Tocando de qualquer jeito. Porque, na verdade, é muito diferente. Tocar é uma coisa, estudar é outra coisa. Até já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima aqui para você assistir depois, beleza? Então, agora, entendendo isso, é impossível você falar assim, ah, Arthur, não tenho dom, não quero aprender. Cara, não é isso, não é, esse aí é só, sabe aquele negócio que as pessoas colocam na sua cabeça, né, que fica falando, ah, não, violino é muito difícil, tem que ter o dom para aprender, tem que ter talento para aprender, tem que já saber outro instrumento. Cara, não tem nada disso, são só coisas que a gente tem na cabeça que não é real. De verdade, cara, não é real. Eu falo porque eu tenho muitos alunos e eu já vi todo esse processo milhares de vezes, literalmente. Porque, assim, se for ver minha vida inteira dando aula, né? Que já tem mais de 15 anos que eu dou aula, né? Só de tocar já tem... Se eu comecei com 7, estou com 32, tem 25 anos, né? Que eu toco violino. Mas dando aula tem pelo menos uns 15. Desses 15 anos, literalmente já dei aula para milhares de alunos. Então, assim, o que eu estou falando para você não é alucinação da minha cabeça, não é achismo, é fato. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Já vi alunos que tinham super talento, que estavam ali começando, pegando super fácil, fazendo tal. Chega num ponto, não desenvolve mais. Por quê? A preguiça de estudar, a preguiça de fazer do jeito certo. Porque foi fácil chegar naquele nível, ele fica ali, se acomoda e fica por isso. E o tanto de aluno que eu já vi, cara, que é esforçado, que pega o violino todo dia, que vai lá, nem que seja 30 minutos por dia, mas pega o violino todo dia para praticar, faz exercício de corda solta, faz exercício dos dedos, tá sempre ali rebuscando, né, para fazer ali, pô, fiz bom, mas posso fazer esse básico ainda melhor. E aí, quanto mais você foca no básico, melhor você vai tocar as coisas mais avançadas. Porque é o básico que dá toda a estrutura para você evoluir e fazer o que é mais avançado. Então não adianta ficar assim, ah não, preciso tocar rápido, preciso fazer isso aqui, preciso fazer vibrato, preciso fazer corda dupla, preciso... Sabe, fica nessas coisas de técnicas muito mais complexas e não consegue tocar minimamente afinado todos os dedos na primeira posição, sabe? De estar cravada a afinação assim, de verdade. Então, se você não consegue fazer isso, nem adianta pensar em outras técnicas e outras coisas, porque é o básico. Se você não consegue usar o arco inteiro com domínio mesmo, assim, ó, de fazer diferenças de sons, de fazer diferentes dinâmicas, crescendos, decrescendos e tudo mais, se você não consegue fazer o básico com o arco, de dominar o arco de verdade, né, produzir um som bonito, nem adianta pensar em fazer vibrato, por exemplo, porque não tem nada a ver. Tipo, você precisa fazer o básico, né? Então, as pessoas naturalmente têm essa vontade, né, de evoluir, fazer um monte de coisa. Ah, não, meu som só vai ficar bonito quando eu fizer vibrato. Não é isso, cara. O seu som vai ficar bonito quando você fizer o que tem que ser feito.
que é essa parte básica. Dá pra tocar muito lindo, cara, sem vibrato, sem nada dessas complexidades do som, só tendo um bom domínio de arco, que é quem produz o som de verdade, né? Inclusive, também já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhada lá depois se você tiver alguma dúvida aí, beleza? Bom, com isso, acho que ficou um pouco mais claro aqui o que eu queria transmitir pra você, que independente, cara, assim, independente do que você tá pensando, independente do que as pessoas falam, independente de qualquer coisa, não é isso, não é se eu tenho ou não facilidade que vai fazer você aprender. O tanto de gente que eu tenho realmente assim experiência de ter passado por esse processo, que eu vi que o esforço, cara, o esforço é muito maior, traz muito mais resultados do que ter o dom, do que ter o talento. Então, quem é esforçado aprende, cara, e evolui, e toca muito. Quem tem o dom, toca ok, toca até aquele ponto ali e fica por isso. Então, aproveita, cara. Se você acha que você não tem o dom, melhor ainda, porque eu também não tenho. E muito provavelmente a maioria dos violinistas que você vê aí tocando também não tem. É a gente que chega num nível mais alto e não quem tem o dom. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse pequeno papo que a gente teve aqui, né? Um papo mais filosófico, mas que vai ajudar muito no seu processo de aprendizado aí, que também é o meu papel aqui, né? Como professor no Como Tocar Violino, eu tenho que trazer não só conteúdos técnicos e tudo mais, mas também essa mentalidade violinista que faz muito mais diferença do que ficar, pega assim o violino, faz assado, tal. Isso que eu tô te falando faz muito mais diferença no seu aprendizado, porque você tá tendo uma visão realmente profissional. Beleza? Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouquinho mais comigo aqui. Manda seus comentários aí sobre o que você achou do que eu falei, se você concorda, se você discorda, né? Eu tô aqui para isso. Sou eu sempre que respondo todos os comentários. Então, sempre que você vê lá os comentários respondidos, sou eu que respondo. Eu de verdade, não é alguém da equipe, alguma coisa, não. Sou eu que sento e escrevo cada uma das coisas. Então, manda aí o seu comentário para eu saber o que você acha desse assunto e a gente ir aprendendo cada vez um pouquinho mais, beleza? Não esquece de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, né? Para acompanhar também os próximos vídeos, mas lá vai lá ver os vídeos que já tem no canal disponíveis, beleza? E aí a gente se vê sempre, toda quinta-feira, com uma aula nova gravada, igual essa daqui, quinta-feira às 9 horas da noite, né? Na segunda-feira eu faço uma live das 6 às 7 pra gente trocar ideias. Você pode mandar perguntas, eu vou responder, perguntas de técnica, de métodos, de estudos, etc e tudo mais, e também perguntas desse nível assim psicológico, né, mais da organização do estudo, né? Então a gente pode se ver toda segunda-feira também aqui no canal das 6 às 7, beleza? E não esqueça de ir lá nos vídeos do canal e digita assim, ó, Dominando o Violino. Por quê? Dominando o Violino é uma série que eu faço aqui de vídeos, são vídeos mais longos, assim, coisa de 1 hora, assim, que eu faço com os meus alunos lá do curso. Então começa meio podcast, a gente trocando umas ideias e depois a gente passa por uma parte prática. Tenho certeza que se você assistir essas aulas você vai gostar bastante e vai aprender várias coisas aí para aplicar também nos seus estudos na sua casa, beleza? Muito obrigado então pela sua presença aqui, a gente se vê toda semana no Como Tocar Violino e agora é só seguir, cara. Pega esse conteúdo que eu tô falando pra você aqui, acredita e vai. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.